Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cultural. Muito bom ter você aqui conosco na TV Câmara Campinas e hoje nós temos um estilo pouco comum aqui no Conexão, mas muito prazeroso para muita gente. Nós vamos falar do choro e para isso nós temos os nossos convidados aqui, o grupo Manteiga de Garrafa. Eu vou apresentar todos, se eu não me falha a memória, né? O André, a Bruna, o Rafael e o Eduardo está aqui como convidado do grupo, é isso mesmo? Exato, o Eduardo é um grande amigo nosso e ele, vamos dizer, veio nos socorrer, né? Porque o Daniel ele teve um imprevisto, que é o nosso violonista titular, e aí o Eduardo, que é um grande músico, um excelente músico, faz parte de grandes grupos de choro como o 4-0, né? Ele, enfim, tem uma trajetória muito sólida e ele veio ajudar a gente aí. Muito bom, e se você ainda não conhece o pessoal do Manteiga de Garrafa, vai conhecer agora nesse VT que eu preparei especialmente para vocês. Formado em 2015, em meio às rodas de choro de Campinas, o grupo Manteiga de Garrafa traz em sua origem o formato mais tradicional do chorinho, com bandolim, pandeiro, cavaco e violão de 7 cordas. Com apresentações em diversas cidades do país, o grupo campineiro busca fortalecer e disseminar a cultura brasileira instrumental. E hoje eles vão demonstrar todo esse talento aqui no Conexão Cultural. Muito bom, esse é um grupo relativamente novo, né, André? Foi formado em 2015, é isso mesmo? Exatamente, esse grupo a gente idealizou através de uma
como é que fala, de uma roda de choro, né? A gente tinha vontade de fazer roda de choro, eu e o Rafael, que é o nosso solista, né? A gente, na ocasião, a gente morava na mesma casa, né? A gente morava numa república, vamos dizer assim. Então a gente falou, pô, vamos fazer uma roda de choro, né? E isso foi motivado por um encontro de choro que teve aqui em Campinas, um encontro muito bacana. E aí a gente falou assim, quem que pode fazer parte, né, disso daí? A gente foi pensando e não tinha pandeirista na época, né? Daí eu falei assim, eu já estava estudando pandeiro há uma época, né? E aí, porque eu sou violonista de formação, né? E toco bandolim. Aí falei assim, quer saber, eu vou continuar estudando pandeiro e a gente consegue montar esse grupo. Daí a gente montou um grupo e começou a fazer uma roda aqui em Barão Geraldo, que acontecia toda quarta-feira. Né? E aí que o grupo foi se consolidando. Muito bom. E, ô Rafael, esse nome Manteiga de Garrafa é bem diferente e original, porque é mais um ingrediente do que um nome de grupo musical. Da onde surgiu esse nome? É um nome curioso, né? Remete àquela ideia que o pessoal fala, né? Goiabada cascão, coisas que tinha antigamente que hoje são mais difíceis de achar, né? E a gente faz essa analogia com o choro, né? Que é uma coisa brasileira que já teve bastante, hoje em dia é um pouquinho mais difícil de achar, né? E a gente faz essa brincadeira, assim, uma coisa saborosa, brasileira. O nome vem mais com essa intenção. E o choro, ele tem uma sonoridade bem típica, né, Bruna? Vou colocar você também na conversa. Fala um pouco a respeito dessa sonoridade que é tão brasileira assim. Bom, o choro é vamos dizer que é a primeira música instrumental, uma das primeiras músicas instrumentais, música popular brasileira. E a gente pode falar aqui também de uma sonoridade do que a gente chama de regional de choro, que é esse conjunto de instrumentos. Então a gente tem um solista, que no nosso grupo é um bandolim, o violão, 7 cordas, o cavaco e o pandeiro, que acompanham o solista. Então a gente dá aquela base para o solista fazer a melodia e assim é a sonoridade do nosso regional. Seria a formação mais clássica do choro, esses instrumentos? É uma formação tradicional, né? Acho que na década de 30, que foi mais chamado assim, regional, foi considerado esse nome. Os conjuntos de choro, eles começam com uma formação bem reduzida, né, que é com 2 violões, flauta e cavaquinho. Né? Quer dizer, o pandeiro, nessa época, não acontecia, né? Então o pandeiro veio surgir depois, muito por influência da música africana, né? E depois começam a surgir os regionais de choro, né? Mais ou menos no início do século XX, algo assim, né? Começa a surgir e a gente assim, pode notar pelas primeiras gravações, né? De choro que assim, os conjuntos eles já tinham basicamente essa formação, né? Então hoje é muito comum a gente trabalhar, que nem a Bruna falou, com um violão, né? Assim, então o violão de 6, que seria um outro integrante do regional, ele hoje em dia é um pouco mais raro de acontecer. Tem alguns conjuntos que ainda utilizam, mas a gente faz só com um violão. E é uma delícia de ouvir, então vamos ouvir mais um pouquinho do Manteiga de Garrafa aqui no Conexão.
É muito gostoso de ouvir. Nossa, toda vez que toca um chorinho, você já fica daquele jeito, né? Porque ele é meio estiloso, tem um requinte a mais. Parece que não é simplesmente só uma música, parece um requinte. Toda vez que vem o chorinho, eu já penso na pessoa vestida a caráter também, né? Agora, e vocês têm bastante entrosamento nessas apresentações. Como é que se conquista esse som de vocês tão típico? Eu acho que assim, individualmente todos têm um trabalho de estudo, né? Assim, para se tornar um instrumentista a pessoa precisa se dedicar bastante e também escutar muito do gênero, né? Assim, ele é um gênero que abarca muitos ritmos, né? O choro ele é muito rico, ele é, como a Bruna falou, ele é a nossa música popular urbana instrumental mais antiga que a gente tem, com mais de 150 anos de história e com influência da música europeia, da música africana. Então, assim, a gente tem uma riqueza muito grande, né? Aí, para conseguir isso, a gente estuda bastante, escuta, a gente ensaia, né? Então, como diria o Jacó do Bandolim, né? Tem um áudio dele que ele fala, né? Que eles falam que muito mais do que só ensaiar é preciso estudar. Então, assim, ensaiar é importante, mas individualmente todos têm uma responsabilidade de manter a sua técnica, de estudar diariamente, enfim, conhecer o repertório a fundo. E quanto mais estudo, melhor, né? E acho que os músicos em geral, eles trabalham muito com relação a isso, né? De você estar sempre atualizado, de saber novas técnicas ou estudar aquela técnica para se apresentar cada vez melhor. Como que é a relação no dia a dia de vocês para poder fazer tantos estudos? Assim, a gente se dedica bastante, né? Seja aqui alguns integrantes são formados em música, eu sou formado em música, mas o choro, assim, não necessariamente a pessoa tem que ter uma formação acadêmica, né? Muita gente, como a Bruna mesmo, se dedicou por conta, fez vários cursos, inclusive a gente se conheceu num seminário de choro, um encontro, né? Onde são dados vários cursos, isso é uma coisa que acontece no Brasil inteiro, que as pessoas se reúnem, estudam e tal. Porque para tocar choro você precisa de alguma técnica, né? Para tocar os instrumentos, não é fácil de tocar, né? Parece fácil, mas não é. Então precisa manter essa manutenção aí, essa rotina diária de estudo. O choro é uma música que é feita em conjunto, né? Então você tem que sempre encontrar os amigos, seja para ensaiar, tomar um café, tomar uma cerveja e tocar bastante, né? Isso faz parte. E eu acho que é bastante interessante também a questão da improvisação, né? Porque embora existam as músicas pré-definidas, na hora do choro é tranquilo de começar a tocar um determinado instrumento e o resto do grupo acompanhar meio que no improviso, como se fosse uma jam session, se a gente estivesse falando de jazz. Mas acontece também no choro. Isso é muito comum das rodas de choro, né? Então, assim, na roda de choro é comum o solista, geralmente, ele trazer alguma música e essa música, naturalmente, ela não está prevista para ser tocada, né? Porque a roda de choro ela é um encontro de amigos em que não necessariamente você toca junto, né? Então pode encontrar, sei lá, 10, 15 músicos e juntar e fazer uma roda. E aí o cara vai lá, o solista pega e puxa uma música para tocar. E aí o regional tenta acompanhar, né? Então é interessante porque, assim, isso é até uma coisa que os solistas antigamente, eles faziam esse desafio, né? Para os acompanhadores. Eles traziam músicas para tentar desafiar o acompanhador, né? Então até os nomes das músicas se remetem a isso. Por exemplo, tem uma música que se chama Cuidado Violão, né? E aí, por que Cuidado Violão, né? Quer dizer, a ideia de que vai pegar o acompanhador de calça curta, né? Ou então Apanhei de Cavaquinho, né? Então tem alguns nomes de música curiosos, de choro, que vêm dessa tradição, né? Em apresentações é mais comum a gente preparar um repertório mesmo, né? Assim, até por conta de que a gente pretende apresentar para o público uma coisa mais refinada, uma coisa mais trabalhada e tal. Então, dificilmente uma apresentação isso deve acontecer, né? Assim, mas em rodas de choro é bem comum. Muito legal. E como eles prepararam bem as apresentações,
aqui para o Conexão nós vamos acompanhar mais uma música desse repertório tão vasto que é do Chorinho, aqui do Manteiga de Garrafa. Acompanha aí e pra gente sair para o intervalo também, daqui a pouco a gente volta. Moçada, o Conexão Cultural está de volta e agora a gente está dentro do Mercado Municipal de Campinas, um prédio tombado como patrimônio histórico da nossa cidade e que é muito conhecido pelas compras, né? Muita gente vem fazer compras aqui no Mercado Municipal e acaba deixando de lado a parte histórica e cultural do Mercadão. É isso que nós vamos mostrar agora e você é meu convidado para conhecer mais a respeito desse projeto arquitetônico tão bonito da nossa cidade e quem sabe na sua próxima visita você vai estar mais atento a tudo isso. Vamos lá conhecer comigo! Para a gente conhecer um pouco mais a respeito do mercado municipal, eu vou conversar com o historiador, o Henrique Annunziata, que pode dar dicas melhores do que eu para poder falar que isso aqui é um roteiro cultural também, não é, Henrique? Sim, a parte gastronômica, né, a parte de alimentos, ela é bem interessante, ela é ímpar. São poucos lugares na cidade, ou quase nunca, que você tem uma diversidade, e essa diversidade de alimentos, né, de produtos vem desde o século XIX, no início aí do século XX. A arquitetura é bem interessante também, ela tem vários pormenores e o espaço em si também é bem diferente. Você não tem um prédio desse em qualquer lugar. Não é só um mercado, ele é mais que um mercado. Ele é a convivência da cidade. E conta a história da cidade, porque esse mercado, na verdade, era uma estação de trem da Funilense, da linha Funilense. Conta essa história aí, como é que surgiu esse prédio? No início do século XX, Campinas já tinha 5 estradas de ferro, que seria a Companhia Paulista, a Mojana, a Sorocabana, o Ramal Ferro Campineiro e a Funilense. A Funilense estava preocupada em chegar o mais próximo do centro, porque ela distribuía a carga junto com a Companhia Mojana na Estação Guanabara.
e ela resolveu então construir a sua própria estação, porque estava muito distante a Guanabara daquela época do centro. E este local era um local de encharque, uma área alagadiça, e como a linha podia chegar aqui e ser drenado esse espaço, ela contrata Ramos de Azevedo para fazer um projeto. E ele faz o projeto desta estação. O mercado, no início, ele é uma estação, ela se chamava Carlos Botelho, que foi um dos grandes administradores do governo da província de São Paulo naquela época, e incentivava a questão agrícola, e a Funilense estava ligado direto à questão agrícola. Então esse mercado hoje ele foi feito para ser uma estação de trem. O que o lado da peixaria hoje nós conhecemos, as pedras da plataforma ainda estão lá, então você tem um desnível muito alto, justamente porque ali parava trem. E o trem vem, né, aí quando conclui a estação, de 1908 até 1925, quando a Funilense vende este prédio em definitivo para a prefeitura e ela volta, no caso, para a Estação Guanabara. E a gente percebe também que o desenho desse prédio foi pensado também como inspiração um pouco incomum para a época, talvez, a inspiração mourística. Então o Ramos de Azevedo utilizou técnicas neomouriscas. Eu estou falando errado, é neomouriscas. Como é que foi essa inspiração do Ramos de Azevedo? A arte moura é uma arte muito rebuscada, principalmente na Europa, na Península Ibérica. Ela é trabalhada com pedras, com madeira, e esse tipo de desenho, além do rebuscamento das pinturas, o conjunto de pedra também eu posso definir como machetaria, que é o encaixe de pequenas pedras formando uma grande figura. Essa é uma arte extremamente elaborada. No Brasil, nós não tivemos nem a questão moura, né, muito menos a arte em si que representou essa situação histórica na Europa, especificamente na Península Ibérica. Mas Ramos de Azevedo ele faz uma leitura, daí neomorisco, é uma leitura desses elementos artísticos que são muito ricos, muito elaborados. Então as portas do mercado, os vãos das baias, os respiros, a cobertura, a parte dos vitrais, as portas de ferro, tudo isso você tem uma questão moura, né, mourisca, de uma arte mourisca, porque se nós pegarmos a arte em si na essência, ela é muito rebuscada, mas aqui você tem uma construção que quando você entra faz lembrar que você está, digamos, no Oriente Médio, ou você está entrando na Península Ibérica desse momento, porque era uma arte sobre o mercado, sobre a negociação. Como desde o início, mesmo como estação, era a arte e sobre negociar, né, a sua mercadoria, isso ficou representativo na construção. Nada melhor do que uma ferrovia que traz produtos agrícolas e outros produtos para ser negociados aqui dentro como estação. Quando a ferrovia sai, o próprio mercado que a prefeitura assume é o que nós temos hoje, a arte de ter a mercadoria. Muito bem, e é por isso que é tão interessante a gente ter essa possibilidade de vir e fazer um passeio cultural aqui também pelo Mercado Municipal de Campinas, e a gente vai continuar passeando para tentar ver outras curiosidades aqui do Mercadão. Vamos lá! E aqui a gente chegou no box da pimenta, né? A rainha da pimenta aqui é a Silvana, é isso mesmo, Silvana? Qual que é a pimenta boa aqui, a forte? A forte é a Carolina. De onde que ela é? Ela é americana, mas é fabricada em Minas. É fabricada aqui em Minas, uma americana. E vende muito aqui? Vende bem, o pessoal só chega e procura sempre a mais ardida do mundo, que seria a Carolina mesmo. E a ideia é que também pela pimenta dá para você conhecer um pouco da cultura de outro país, né? Tem pimenta mexicana, jamaicana, americana, tem tudo aqui. Tem, mas a tradicional que mais vende ainda é a Comaria Malagueta. Que é mais fraquinha, é para o paladar brasileiro, também é cultural. Sim, mas é que a Comaria ela faz bem para circulação, coração, então ela é a mais procurada que tem. Em janeiro vende mais solta, e agora é a época de janeiro, né? Muito legal, sempre uma curiosidade, uma novidade aqui no Mercadão. Obrigado.
Tia Pimenta do fim de semana. Olha, o grande barato aqui do mercado municipal é que você consegue encontrar produtos que você não acha em nenhum lugar, né? Você vai encontrar mesmo aqui no Mercadão. E olha, aqui a gente está num box que tem muitos chás, muitos temperos, ó, por exemplo, cavalinha, pata de vaca, cana do brejo, emburama, sucupira, cada um tem um sentido diferente e uma qualidade medicinal diferente, talvez. Essa diversidade é um dos grandes baratos aqui do Mercadão, né, Henrique? Sim, você não encontra outros lugares, você quer fazer uma feijoada, tá, você vai no mercado, você compra aquela questão pré-fabricada. Mas a questão mesmo da carne, do tempero, de todo o processo, você só vai encontrar aqui, né? Como os temperos, a parte de óleos também, porque é uma diversidade. Pessoal, só tem aquele óleo de soja ou óleo lá que eu coloco na salada e acabou. Não, aqui você tem uma diversidade que ela serve para o tempero, para o seu alimento e para o seu dia a dia, para outras questões, né? A questão do fumo, tudo bem, ninguém fuma mais hoje em dia, tá? Mas antigamente era muito comum você ter tabacarias, aqui hoje só que você encontra. Se você andar pela cidade, você não vai ter uma tabacaria especializada com fumo de corda. E o fumo ele tem várias funções, tá? Tem as que pioram, não é a nossa questão, nem vamos entrar. Mas a questão da corda, ela é bom para infecção. Tem questões de pessoas do saber antigo que o fumo é muito importante e cura, né? Então você só vai, eu quero uma corda de fumo, você vem aqui e tem. Então essa diversidade da mercadoria, de produtos, que é bem interessante também. Por isso que também vale o passeio, né? De saber que você vai encontrar uma coisa diferente a cada box e vale o passeio mesmo cultural. Às vezes você está só querendo passar o tempo e você consegue vir aqui no mercado e curtir um pouco desse lado dos mais antigos, assim, vamos dizer. Com certeza, além dos temperos, dos óleos, da questão do fumo, da questão de pano de prato, é algo que hoje você não tem mais o trabalho. Você tem muito artesanato, de fato, mas a questão do pano de prato antigo você encontra aqui. E uma coisa que é tradicional, que sempre se manteve no passar dos anos, são os salgadinhos, o pastel, a pastelaria do China, que permanece. Então, você vem, dá uma olhada e normalmente você vai levar alguma coisa, porque você não vê em qualquer outro lugar. Ah, olha, eu nem imaginava que eu precisava de uma vassoura de pelo. Hoje em dia você não tem, tudo é industrial, tudo é nylon, né? Tudo é plástico. Aqui não, você ainda tem vassoura de pelo, você tem vassoura de palha, né? Você quer a questão de animais que estão nas barracas de fora, nos boxes de fora, você tem. Então, onde é que eu vou arranjar um pato? Vou arranjar uma galinha? Você não encontra mais animal vivo. Aqui tem. E é um grande barato. Não à toa o mercado municipal foi eleito pela própria população como uma das 7 maravilhas de Campinas. Isso mostra bem a importância desse mercado para a cidade. Com certeza. Muito legal. E esse passeio que continua aqui no Conexão Cultural. Muito obrigado, viu, Henrique, por essa visita. E por esse guia turístico aqui que foi o Henrique junto comigo aqui no Conexão. Isso aqui é o quê? Essa daí é a castanha de baru. É uma castanha nordestina? Isso, é uma castanha nordestina, ela é mais rica em nutrientes do que um amendoim. Vamos ver se é bom, né? Lembra um amendoim, né? Lembra, é gostoso, é diferente. E aqui tem variedades de todos os tipos e todos os lados na sua barraquinha. Tem bastante variedades. Vale a pena passear, curtir o Mercadão. Eu vou dar mais uma volta por aqui porque vale realmente a pena aproveitar esse passeio cultural. Agora, o Conexão ainda não acabou não, tem muito mais por vir daqui a pouco. Continue conosco e eu vou comer mais um pouquinho.
Ah, que alegria ter você aqui conosco, Conexão Cultural está de volta aqui ao bate-papo sobre o choro e nós estamos no Empório do Nono, que é onde geralmente o Manteiga de Garrafa se apresenta, esse grupo tão bacana que está aqui conversando comigo hoje. E tem uma história curiosa a respeito aqui do Empório do Nono. Sim. E sobre a presença de vocês aqui. Né? Exato, o Empório do Nono, assim, ele tem música há 20 anos, né? Então, eu frequento o Empório do Nono mais ou menos desde 2002, quando eu comecei a vir aqui assistir o Choro Bandido, que tocava aqui, um grupo tradicional de Campinas. E comecei a tocar na casa em 2005, mais ou menos, e desde então toco em diferentes formações e tal. Em 2016, o Júnior, que é o dono do estabelecimento, me convidou para conduzir a segunda-feira de choro, né? E isso era mais ou menos agosto de 2016. E a Bruna tinha entrado no grupo em julho e tocava cavaquinho há pouquíssimo tempo, né? Assim, só que a gente olhou e falou assim, a Bruna tem um potencial muito grande, né, para tocar cavaquinho e tenho certeza que ela vai dar conta. E aí surgiu esse negócio e a gente ficou assim, falou, e agora, o que a gente faz? Né? Daqui 2 semanas a gente tem que começar esse trabalho aí, dá pra encarar? Aí a gente falou assim, dá, né? E a gente pegou e o que a gente fazia? A gente tomava café, almoçava junto e no meio disso a gente ensaiava, né? Tava sempre então junto, a gente ensaiava praticamente todos os dias, assim, a gente passou 2 semanas ensaiando, preparando o repertório, foi uma coisa muito bacana, assim, um episódio interessante. E aí foi que a gente estreou no Empório em setembro de 2016. A gente começou e estamos até hoje. E todas as segundas, toda batendo segunda-feira. carteirinha aí. Isso, O pessoal tocando telefone aí já, inclusive para ver se hoje vai ter, né? Hoje que esse dia da gravação é segunda-feira, mas sempre na segunda. E o Empório do Nono, agradecendo já desde já o pessoal que cedeu gentilmente esse espaço para nossa gravação. Agora, aproveitando o local em que a gente está, vocês têm um repertório bastante variado. Quais são as referências aí dessas apresentações que vocês fazem? Olha, as nossas referências são assim os pilares do choro, né? Os grandes chorões, né? Então tem alguns nomes que a gente nunca esquece, que são Pixinguinha, né? Tido como um dos maiores compositores de choro, o Jacó do Bandolim, né? O Anacleto de Medeiros. Enfim, dá para citar muitos, né? Valdir Azevedo, Chiquinha Gonzaga, que é uma grande compositora também. Então o choro ele tem um rol de compositores muito grande, muito extenso, né? E alguns ficaram mais conhecidos, né? Então a gente procura se basear nesses pilares aí. Muito bom. E vocês pensam de lançar um álbum com gravações próprias ou mais gravações dessas músicas já consagradas? Como é que está o planejamento? Sim, a gente tem um projeto de lançar um álbum para 2020, né? E nesse repertório a nossa intenção é trazer um pouco do repertório do século XIX, né? Que é um repertório às vezes não muito tocado, né, mas muito rico, né, musicalmente. E também algumas composições inéditas, né, assim, o grupo, a gente tem o Rafael que é compositor, eu também componho algumas músicas, então a gente pretende trazer também algumas composições inéditas. E por que é tão instrumental o chorinho? Acho que essa daí também faltou eu perguntar isso no primeiro bloco, Rafael, você que pode nos dizer um pouco. Ele é mais instrumental, embora tenha as músicas com as canções, mas ele é bem instrumental. Por quê? É uma boa pergunta isso. Na verdade, assim, eu acho que hoje em dia as pessoas se acostumaram muito com a canção e desabituaram de ouvir a música instrumental, né? Então, na verdade, assim, as duas são importantes, né? Agora, o porquê, assim, eu não saberia te dizer. Mas eu acho que é muito rico, né? Na verdade, às vezes, quando você põe uma letra numa melodia, você, de alguma maneira, passa uma mensagem, mas ingessa também ela no outro sentido. Já quando você toca ela só com instrumento, você cria um universo de possibilidades, assim, na escuta sonora, que você pode levar uma mensagem mais profunda, até às vezes, do que uma letra, dependendo da capacidade do solista de interpretar a melodia, né? Então isso é muito interessante, não é à toa que teve um grande auge assim, na era das rádios, a música instrumental, né? Mas isso cabe, é hábito.
Na verdade, se você se acostumar a ouvir mais música instrumental, vai ser natural. Como hoje em dia as pessoas ouvem mais com letra, né? Aí acho estranho quando ouve a música sem letra, né? Acho que, bonito, né? complementando o que o Rafael falou, acho que é legal a gente lembrar assim, da origem, né, do Rafão, assim, do choro, né? Que ele vem da música instrumental europeia, né? Então, assim, basicamente o choro ele surge da polca, né? Então a polca era um ritmo bem marcado, bem dançante, e a partir daí o choro vai se construindo, né? Então ele tem essa origem na música instrumental europeia, né? O porquê exatamente, como o Rafão falou, assim, difícil a gente saber por que o choro ele se consolidou como música instrumental, mas talvez tenha a ver com essa liberdade de improvisar, né? Se você coloca uma letra, por exemplo, num choro, dificilmente você vai conseguir improvisar, né? Porque a letra ela vai Te encaminhar para aquela melodia, né? Você vai fazer a melodia vinculada àquela letra, né? Então, mas tem alguns choros que ficaram conhecidos com letra e tal, como o caso do Carinhoso, né? Por exemplo, é um choro muito famoso, você toca, parece que já vem no DNA, né? das pessoas e tem uma letra super bonita também. Então não é proibido, vamos dizer assim, né? ter letra. E é sempre gostoso. E dizem que o choro é um dos primeiros estilos musicais brasileiros, né? Porque é uma derivação europeia, mas que na hora que começou aqui no Brasil, tem gente que diz que a primeira música urbana brasileira é o choro. A gente poderia dizer que é a primeira música instrumental urbana, né? Assim, a gente tem outras manifestações, como a modinha, por exemplo, que eram músicas com canções que vieram um pouco antes do choro, né? Mas assim, o choro ele é essencialmente a primeira música instrumental urbana do Brasil. Muito legal e muito bacana esse bate-papo de conhecer vocês pessoalmente. Eu só tinha visto por vídeos ou às vezes você está passeando por aí, você entra em algum restaurante igual nós estamos aqui, aí você consegue ouvir, mas nem sempre consegue conversar a respeito. Muito obrigado por esse bate-papo. Eu gostaria que vocês deixassem um contato de shows, ou para quem quiser se comunicar com vocês, quais seriam? Bom, primeiramente a gente que agradece, né? Assim, para a gente é um prazer assim, participar desse programa, é uma alegria poder divulgar um pouco desse gênero, divulgar também um espaço como o Empório do Nono, que com certeza assim, ajuda a manter esse gênero. Dificilmente um espaço consegue manter por tanto tempo uma música instrumental de segunda-feira, né? Então é muito legal isso, então obrigado. E deixando nosso contato, a gente tem o nosso site, né, que é choromanteiga.com, né, então é só digitar lá que você vai encontrar. E também tem as nossas redes sociais, né, Bruna? Quer falar um pouquinho das nossas redes sociais? Você que é a nossa blogueira. Bom, a gente tem o Instagram e o Facebook. É só procurar Manteiga de Garrafa ou, se quiser marcar, é @choromanteiga, assim como o site. Lá tem vídeos, fotos, brincadeiras nossas, tem as nossas divulgações e se quiser entrar em contato é só mandar mensagem que a gente responde. Muito legal, muito obrigado ao pessoal do Manteiga de Garrafa, o André, a Bruna, o Rafael e o Eduardo que está aqui, falou pouco, mas falou com o coração. E agradecer também a sua audiência, lembrando que você também pode participar aqui do Conexão Cultural, acesse as nossas redes sociais, nosso Instagram, por exemplo, @TV Câmara Campinas, você conhece um pouco do nosso trabalho nos bastidores e no YouTube também, no canal da TV Câmara Campinas, você vê e revê esse programa e todos os outros da TV Câmara, quantas vezes quiser. Lembrando que na próxima semana a gente volta com muito mais da arte e da cultura de Campinas e região. E para a gente encerrar, mais um pouco do som do Manteiga de Garrafa. Um abraço, até lá. Tchau.